trazer um ano passando para vocês. Da onde veio esse negócio de inteligência artificial, se ela é inteligente ou se ela é artificial, e como a gente faz para ficar rico em 3 passos, beleza? Todo mundo de acordo? E aí depois, se vocês quiserem, a gente pode tomar um chopp ainda lá na recepção do escritório. Beleza? Então, fechou. Para quem não me conhece, então, né, meu nome é Douglas Vilar, eu sou no marketing que faz esse negócio, então eu falo que sou advogado, palestrante, apresentador de podcast. Pagando é fácil, né? Então eu estou fazendo uma palestra no meu escritório, eu acho que eu sou palestrante. Né? Brincadeiras à parte, já fiz hoje mais de 100 apresentações, algumas eu mesmo paguei, outras não, fui convidado. E tenho lá ao longo da minha jornada mais de 15 mil contratos, advoguei para a seguradora por muito tempo, mais de 5 mil processos, 3 mil audiências trabalhistas. Tenho no meu histórico aqui mais de 2 mil corretores de imóveis que eu troquei ideia, fiz contrato, conversei, fiz audiência, fiz processo. Tenho mais de 1.000 conteúdos na internet, então são mais de 100 vídeos no YouTube, alguns longos, outros curtos. E agora a gente vai precisar de pegar a cadeira. Você segue, por favor? Uhum. E tem um grupo lá de direito imobiliário com 700 membros. Esse grupo é bem bacana porque, assim, quando eu comecei a atender imobiliárias de forma mais diária, eu pensei assim, cara, não sei nada. Então, vou criar um grupo para colocar um monte de advogados para me ensinar a fazer contratos. E aí, criei o grupo, um amigo meu que é corretor, colocou mais de 100 corretores no grupo. E aí eu coloquei uns 30 advogados e ninguém respondia, e eu estudava para responder, fui estudando para responder, estudando para responder. E em 2002 entrei no grupo lá de direito imobiliário. Quem que está desde 2022, desculpa, no grupo de direito imobiliário da OAB? São poucos, né? E aí quem está lá no grupo sabe que eu sou um dos que mais enche o saco, né, Raquel? Eu sou chato. Eu ganho o troféu de mala, sabe, Leandro? Tanto que eles têm uma subcomissão lá que daí, tipo, só eles participam. Eles deixam de fora. E aí, então, nesse grupo, eu comecei a perceber o seguinte, que o pessoal precisava ter algum tipo de conteúdo corriqueiro. O Jus Brasil não era suficiente. Não sei se vocês já perceberam isso, mas no Jus Brasil hoje, se você quiser achar o que os tribunais não entendem sobre determinado assunto, é só mencionar no Jus Brasil. Se você quiser se confundir num artigo, é só mencionar no Jus Brasil. Tanto que eu tenho 15 artigos lá no Jus Brasil, tem mais de 15 mil visualizações neles somados. Então, o pessoal está estudando, está procurando um advogado por lá. Muito cuidado, tá? Academicamente, né, eu sou um fracasso, eu sou só advogado, tá? Então, se você não pode na Escola Paulista de Direito, contei a história para o pessoal no offline, extensão em compliance de corrupção e advocacia 4.0, e sou membro desde 2022 da Comissão de Direito Imobiliário e de Inteligência Artificial dessa atual gestão. Inteligência Artificial a gente não fez nada ainda, né? Então não teve nenhuma reunião, não teve nada, mas o grupo promete, assim, estão trocando bastante figurinha. Recomendo que vocês, na medida que for tendo vaga lá também, entrem, porque a inteligência artificial, eu vou contar aqui essa história, ela não é só uma coisa que eu posso aplicar em determinado nicho. Ela se aplica a tudo, tá? A exatamente tudo. Então, no dia 4 de fevereiro de 2024, quem é lá da comissão da época pode puxar a história de conversa, ou o senhor postou um negócio de IA lá. E eu tinha olhado já no ano anterior com meu irmão é programador, e falei, esse troço aqui é besteira, né? Isso daí é coisa para retardado. E aí eu peguei e coloquei lá no grupo, né? Sempre que eu coloco alguma coisa, eu não tenho, em vez de ficar quieto, eu vou lá e falo alguma besteira. Peguei e falei, esse negócio aí não dá nada. E aí o seu, ele era o vice-presidente da comissão, ele pegou e me ligou. E ele falou assim, você pode conversar? Eu falei, posso. Ele falou assim, então pega o teu computador e faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Eu, uau, que legal esse negócio. E desde então, tenho utilizado o ChatGPT quase que 16 a 17 horas por dia. Eu hoje sou um advogado que não uso mais o Word. Eu não sei nem se a minha licença venceu ou não. Eu faço o quê? Eu faço tudo. Eu fiz essa palestra no ChatGPT. Eu não sei se vocês sabem, você consegue estudar pela IA.
tá? A gente vai falar disso mais adiante. Então, o Alceu, nesse primeiro momento, foi lá e abriu os meus olhos, e então eu comecei a jornada. Olhei pós no MIT, olhei pós fora, olhei pós em tudo quanto é lugar. Quando eu olho a ementa, ela é muito pobre, ou ela é muito técnica. Então não é para advogado, né? Então quando tiver uma pós, eu falo assim, não, essa pós aqui é para advogado, para ele usar na prática, eu compartilho lá com vocês, tá? Eu gostaria muito de manter aquele nosso grupo ativo, para que a gente possa trocar lá ideias sobre inteligência artificial sem todo o protocolo da OAB, né? Porque, lógico, lá eles têm que ter um decoro que não é próprio dos meus grupos, né? Os meus grupos eu falo as minhas besteiras, tá? Então, quando que começa a... Por que a IA está aqui hoje, desse jeito, tá? Porque lá, desde o século XVIII, desde a Grécia Antiga, né? E desde a Era Iluminista, várias coisas foram se encaixando para que a gente chegasse no modelo de linguagem que a gente tem hoje, tá? Tinha-se então uma ideia de criar uma máquina que pudesse pensar. Tinha-se uma expectativa, uma perspectiva de que eu poderia criar uma máquina que fizesse cálculos elaborados de forma rápida. Então, não sei se vocês sabem, mas as máquinas, os computadores surgiram para questões matemáticas, desenrolar questões matemáticas. Lá em 1956, então, o ENIAC foi o primeiro computador com essa visão. Alguém já viu o filme do Alan Turing aqui ou não? Jogo da Imitação? Alguém viu? Não viram? Viu? Para os corretores eu faço perguntas, para vocês não vão fazer perguntas, eu vou dar chocolate. Tá? O jogo da imitação é excelente porque ele retrata a vida do Alan Turing. E o que ele fez? Ele conseguiu decodificar a máquina nazista. Então ele conseguiu antever aonde que o exército nazista ia atacar e resolveu a Segunda Guerra Mundial pelos seus meios. Ele depois se suicidou por ser homossexual. A gente ainda tinha esse tipo de situação naquela época. Ele foi tão perseguido que acabou se matando. Lá em 56, teve uma conferência de Dartmouth em que eles utilizaram a primeira vez a expressão inteligência artificial. Alguém aqui acha que hoje existe inteligência artificial? Que ela pensa de verdade? Ninguém acha que ela pensa, né? Que bom, que bom. Porque ela não pensa, tá? Ela só busca um negócio lá e traz um negócio aqui. Então, ela ainda está buscando e voltando, beleza? É a extração massiva de dados ainda. O dia que ela pensar, a gente tem que correr, né? E aí, o que aconteceu? Nós tivemos aqui na conferência, eu vou mandar para vocês o grupo, porque você tem um advogado meio chato, que gosta de prova, sabe? Então não adianta só ficar falando. Então eu vou mandar para vocês a ementa original não, né? PDF da ementa original que eles extraíram dessa reunião. E esse é o texto, né? Nesse estudo, então, eles tinham que analisar um problema da inteligência artificial para que eles pudessem criar uma máquina que, quando alguém visse ou lesse um texto daquela máquina, pudessem achar que aquilo foi escrito por um ser humano. Quem é da área de programação ou tem noções de programação sabe que esse negócio já é muito antigo. O LLM, do jeito que a gente conhece, é extremamente novo. O ChatGPT foi lançado ao público em novembro de 2022. 2022 não, 2023. Mas, para os programadores, essa forma de você criar uma coisa aqui, ir no banco de dados, extrair dados e voltar, já é uma coisa bem antiga, tá? Então, lá naquela conferência, a ideia era o quê? Simular a inteligência humana, criar uma máquina que usasse a linguagem humana, ver as formas abstratas e conceitos, ou seja, aquela ideia já de imagem, eles já tinham isso no paper, né, como ideia, e resolver problemas humanos. Né? Quem não gostaria de ter os problemas resolvidos?
Aí eu cliquei outro dia no grupo, acho que não sei em qual foi, que a gente estava falando de inteligência artificial e o Project travou. Não sei se vocês estavam se é no grupo que vocês estão. Aí eu falei, cara, a gente está preocupado com a IA e a porcaria do Project travando, né? Então a gente está longe de chegar numa, numa IA bacana, mas o nosso Project está aí para nos deixar passar raiva. Então, o que é uma rede neural? Alguém sabe o que é um neurônio? Então, o que é o nosso cérebro? O que a gente fala? O cérebro, né? Como diz o caipira. O que é o cérebro? O cérebro humano funciona da seguinte forma. Eu vou lá e eu provoco a Raquel e passo nela. Foi assédio. Lembra do nosso amigo advogado lá que espancou a estagiária na audiência? Eu vou lá e encostei na Raquel. O cérebro dela falou o seguinte, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui. Vai lá e olha. Quando a gente pensa na IA, imagine essa situação. A IA não tem um sentimento e uma forma de saber até onde você vai naquela ação. Ela está ali, parada, com trilhões e trilhões de informações. Então, quando você vai lá para o chat GPT e escreve o que é a lâmpada, ela pode falar o seguinte, se você apertar o interruptor, ela vai acender. Ela imaginou que a pergunta foi feita por uma criança de 5 anos. Agora, se você der o contexto, olha, sou um PhD em astrofísica na PQP e preciso fazer uma tese e tal para ser um dos astronautas que vai para Marte. O que é a lâmpada? Aí ela vai te dar todo um conceito de uma forma diferente. Quando eu uso o chat GPT para corrigir as petições dos advogados, por mais que seja, por exemplo, sei lá, alguém pediu para eu olhar, eu não vou corrigir, mas eu só vou olhar a tese, eu faço assim, meu estagiário retardado no primeiro ano da faculdade, fala o nome da faculdade, fez essa porcaria desse texto aqui, pelo amor de Deus, corrija ele inteiro. Sem sacanagem. Quando o meu sócio faz e manda, eu pego e falo a mesma coisa. Daí ele fala assim, olha, não vejo que o texto está tão ruim assim, mas... Porque qual é o meu problema? Se você dá um comando, ele vai inventar uma resposta. Ele nunca vai falar, isso está certo. Porque a pergunta foi, acho eu. E aí o que acontece? A gente brinca, né, que ela alucina. Não é que ela alucina, ela nunca acerta. Ela não foi feita para acertar. Ela foi feita para buscar uma informação e trazer. Na medida em que você vai desenvolvendo ela, hoje o ChatGPT 4.5 na versão paga, ele lembra de tudo, tá? Acabou aquele negócio, até comentaram hoje de manhã, agora há pouco, que você vai perguntando, você vai fazendo por bloco e tal. Hoje você não precisa mais, você pode jogar tudo lá, que ele tem memória, tá? Inclusive, eu vou fazer isso, depois eu coloco para vocês no grupo, eu queria ver quantas vezes eu fiz a pergunta sobre a palestra. Eu tirei a apresentação e eu joguei no Word, deu 300 páginas. Então, eu tô, sei lá, ó, desde o dia que a gente falou que ia fazer a apresentação, eu peguei, você já tinha escrito, falei assim, agora tem que enganar um monte de advogado, então tem que fazer uma melhor. Né? E aí eu peguei e fui reeditando ela e saiu essa porcaria que estão vendo. Então, o que acontece? Se você não tiver a manha, né, a habilidade de fazer um contexto, você está ferrado. Então, arrasta para cima e compre o meu prompt. Não, não é isso. Por quê? O chat GPT é tão inteligente que você pode falar para ele assim, sou um advogado com 25 anos de experiência, preciso fazer uma contestação a uma petição inicial que eu vou vincular em PDF, mas para isso eu preciso de um prompt forte, utilizando como base, aí você pode pegar, por exemplo, uma decisão, um acórdão de uma ação que tem a mesma tese na inicial, que o cara perdeu, por exemplo, e jogava assim, com base nesses argumentos aqui. Se eu jogar o acórdão inteiro, ele vai fazer uma mastigação e vai regurgitar algo. E aí, se você for um advogado ruim, você vai olhar aqui e falar assim, nossa, está perfeito. Se você for um advogado bom, você vai, aqui ficou ruim, aqui ficou ruim, aqui ficou ruim, aqui ficou bom. Veja só, se você aprender a utilizar a ferramenta de forma adequada, nunca mais você vai ter ler, dort, tendinite. Eu, durante muitos anos, tive que parar assim com o braço, às vezes até colocar gelo, de tanto que digitava. Né? Isso não precisa mais. Você só tem que ter o trabalho de ler o que ela te devolver. Beleza? Quais são os marcos da inteligência artificial, então? Onde que ela veio? A gente tem lá alguns momentos. 52
O Perceptron, que é o que é de 57, ele foi a primeira rede neural. Então, imagine só, a gente está lidando hoje com uma rede neural muito mais complexa, mas na época ela tinha como se fossem 40 neurônios. Né? Então, é como se tivesse 40 tokens, né? 40, não são bancos, tá? Mas 40 possibilidades, digamos assim. Hoje, a IA consegue ler, se eu não me engano, no ChatGPT, na última atualização, 30 mil palavras ao mesmo tempo. Um advogado bom, ele consegue ler, segundo o ChatGPT, em 1 hora, um texto de 30 páginas. Ler, compreender, não aqueles que a gente, com uma figurinha, né? O de advogado mesmo. Lá, IA 11 e tal. Ler e compreender. O ChatGPT, ele leva 10 segundos, mas não é para ler, é para te dar a resposta com base naquilo que você perguntou. Porque ele lê instantaneamente, ele nem te dá essa resposta. Eu falo assim, não, você me faz a pergunta que em 10 segundos eu te dou a resposta. Se a sua internet for boa, não for daquela empresa que você sabe qual é. E nós tivemos lá, eu vou passar depois os slides, vocês vão ler, na parte de choque pra caramba. Aí o cara, por isso que o cara não tem pós, né? Lá a gente teve um problema de 1960 a 1980, que é o que a gente chama de inverno cripto, tá? O que aconteceu? Eles não conseguiam, por uma questão de hardware, seguir com os desenvolvimentos. Então, eles tinham um paper lá de 56 e eles não conseguiam avançar porque não tinha tecnologia. Então ficou meio parado o negócio até a nossa 1980. Que é o inverno cripto aqui, que a gente tem o slide. Lá, então, em 1980, eles começaram a... Opa, agora que o nosso computador evoluiu, vamos voltar a tentar fazer com que a máquina receba uma pergunta em inglês e devolva lá uma resposta também em inglês, para que aquilo seja entendido como uma linguagem humana. Em 97, o Deep Blue foi lá e derrotou o Kasparov. Não era ainda inteligência artificial, mas ele era um programa de computação que tinha todas as possibilidades do jogo de xadrez, e inclusive as próprias jogadas do Kasparov, e acabou aposentando ele. Então, lá em 97 já foi, né, a primeira vitória da máquina contra o ser humano. Em 2011, a IBM demonstrou lá o Watson, que também derrotou no programa de TV um ser humaninho. De 2014 a 2017, teve um chatbot que passou no teste de Turing. O teste de Turing era o quê? A pessoa não sabia se o interlocutor do outro lado era um ser humano ou não, e a resposta foi 33%. O juiz, a pessoa que estava analisando, a resposta foi assim: essa resposta é humana. O meu sócio olha, tenta sacanear ele às vezes, eu olho, eu escrevo, eu mando para ele: isso aqui foi eu que escrevi, foi a IA. Daí ele sempre acerta. É que ele vê meus erros em português. Mas a IA não erra, tá? Aí em 2020, a OpenAI começou a abrir a brincadeira. Em 2023, a gente teve, né, então, o nosso GPT-3, beleza? Como que ela vem desenvolvendo isso? Eu posso pegar lá e colocar... Eu posso ter medo, por exemplo, eu sou um mega advogado, sou muito melhor que todos vocês. Eu posso ter medo de escrever um prompt ou de ter uma petição perfeita lá, que daí amanhã no computador da Raquel vai aparecer a minha linha da tese, a forma que eu escrevi. Pessoal, pelo amor de Deus, é óbvio que não, tá? É impossível que saia um negócio, uma porcaria que eu escrevi no computador e apareça no computador da Raquel. Por um simples motivo. Eles gastaram bilhões de dólares para fazer uma linguagem, para desenvolver o aprendizado da máquina, para que não tenha erro. Imagine só o seguinte: se fosse dessa forma,
Quem a gente iria utilizar como modelo? Iria pegar o carinha lá, semi-analfabeto, que tem a internet hoje lá e está fazendo o comando para o ChatGPT, rapidamente iria misturar. Né? Então eu pego um cara que é PhD, que desenvolveu uma tese, colocou lá no ChatGPT, e do outro lado tem o, sei lá, o tiozinho da quitanda, que escreveu uma besteira lá. Entende? Então, assim, isso não vai acontecer. Então, podem usar à vontade. Qual que é o problema? Como ele tem a memória interna, então na tua máquina ele tem uma memória, quando você faz o comando lá, por exemplo, você coloca lá um contrato de locação e fala para ele alguma coisa, e depois você coloca um outro, aí ele pode misturar. Então, no teu próprio chat GPT, ele pode misturar coisas de clientes distintos. E esse é teu comando lá, não lembro agora o comando em inglês, que você consegue limpar a memória dele para começar sempre do zero. Tá? Isso é bem importante porque ó, a gente faz LGPD aqui no escritório e aí foi a primeira coisa que perguntaram, mas e meus dados sensíveis, né? Como é que vão ficar? Não existe isso, tá? Até eu vou falar para vocês da regulamentação do Código Civil daqui a pouco, e eles colocam lá, mas é um monte de baboseira, tá? Eu vi um podcast no Flow que foi fantástico, assim, sobre a regulamentação. O resumo é o seguinte, eles pegaram a regulamentação da União Europeia, que é fantástica, passaram pela Coreia do Norte e publicaram. Então, querendo publicar. Isso é que vai acontecer. Por exemplo, o Brasil não vai ter drone. Sabia? O Brasil não vai poder utilizar drone. Porque o drone pode ser considerado uma arma de destruição em massa. E aí lá você não pode usar IA com armas de destruição em massa. Legal, né? Então, o que é o ChatGPT, o DeepSeek e o Copilot? Eles são LLMs, tá? Quando eu mandei lá no grupo, eu mandei lá o da Luzia, um que está escrito conversão de texto e tal. Aquilo também é inteligência artificial, só que é outro modal. É um modal de voz. Então a gente tem três pilares. Voz, ou seja, a IA reconhece a tua voz e escreve um texto dela. Você constrói uma imagem, e daí da imagem já evoluindo agora para o vídeo. E você tem o LLM, que é o quê? São textos, tá? Se você quiser escrever sua petição inicial como um poema, você consegue escrever como um poema. Se você quiser escrever como um emoji, ou como eu coloco lá, por exemplo, para fazer, quando eu subo um vídeo lá para o Instagram, eu coloco assim, faça um anúncio que a pessoa queira ver o vídeo. Aí ele faz, cheio de foguetinho. Eu não sei fazer foguetinho. Alguém sabe fazer foguetinho aqui? Qual que é o código do foguetinho? Não sei. Coloca lá no chat GPT e ele cria o foguetinho. A inteligência artificial, é importante que vocês tenham isso bem claro, então ela não é só o LLM. Então, imagine o seguinte, todo mundo aqui usa o WhatsApp para falar com o cliente, certo? Certo. Eu consigo colocar uma inteligência artificial que vai reconhecer um PDF, por exemplo, de um contrato, vai converter ele para foto, extrair os dados, fazer um contrato ou uma procuração, um contrato de honorários e vai devolver para o cliente de forma automática. Isso tudo é a utilização de IA. E na mesma esteira, ele pode pegar e salvar ou no teu CRM ou no teu Drive os documentos daquele cliente. Inclusive os áudios que ele te mandar já convertido em texto. Tá? Então tudo isso é inteligência artificial. Beleza? O ChatGPT hoje está em mais de 50, todo dia muda, tá? Todo dia muda. Está em mais de 50 idiomas. Ele está mais rápido, não sei se vocês perceberam, janeiro e fevereiro estava dando umas travadas, umas engasopadas, como a gente fala. Ele está cada vez mais rápido. O 4.5, o que mudou no 4.5? Hoje ele consegue espelhar a tua tela. Então você pode pegar, está escrevendo uma petição com o áudio ligado e falar assim, pô, mas não estou gostando dessa frase aqui, me ajuda com essa frase. Não precisa escrever mesmo essa frase, só fala e ele vai te dar lá uma alteração de sugestão de fala. Eu não testei isso, mas eu vi num vídeo em inglês os caras fazendo. Não sei se aqui no Brasil já está disponível, tá?
E aí o recurso multimodal avançado é isso que eu falei. Você fazer várias coisas, inclusive voz. Não sei se vocês já receberam mensagem de pós-graduação, o cara fala assim, eu vi aqui na internet, ele manda um texto, eu vi aqui na internet que você é advogado e que tal fazer uma pós na escola não sei o que lá. Aí você não responde e você recebe um áudio. Oi, tudo bem? Pô, desculpa estar te enchendo o saco, cara. A pessoa fala assim, e é uma voz robotizada. Aliás, é um robô, né? Imita uma voz humana. E você não percebe. Eu sei porque tenho visto muitas vozes das máquinas, tá? Quem que tá mais famoso aqui hoje? O ChatGPT, o Gemini e o Meta. Qual que é a diferença básica deles, tá? ChatGPT, ele vai ser sempre o mais popular. Ele vai ser o produto popular da escola. Porque ele é mais fácil de usar. O Google, ele vai estar vinculado ao YouTube. Então, se você pegar hoje o Google, o Gemini, e começar a conversar com ele sobre advogados de relevância nacional, advogados especialistas em atender corretores de imóveis, advogados palestrantes sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis. Daqui a pouco aparece um vídeo meu. Eu sou um coitado, mas ninguém está fazendo isso. Então, como fazer? Tá? A IA do Google, ela vai no Google e ela pega informações. Então, ela é treinada com YouTube. É certo? O que ela solta, o que o Gemini te devolve, tá certo? Se você vê aquele vídeo do Monark lá falando aquela atrocidade, ele pode cuspir aquilo, porque ele foi treinado com aquilo. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando você utiliza um tipo de linguagem, tá? O Meta, ele tem uma grande vantagem que ele é um código aberto, ou seja, ele está lá à disposição para você integrar com o teu escritório em teste no tipo de custo. Se você não tiver um programador no escritório, você tem que pagar o programador. Mas ele, então, tem uma velocidade maior, e aí ele é treinado com quem? Com milhões e milhões e milhões de dados, e o Facebook, Instagram, e eu não testo em lugar nenhum. Acho que o WhatsApp também. Tá? O WhatsApp só no Brasil tem criptografia ponto a ponto, ou seja, só está no meu celular do Roberto. Nos Estados Unidos ele está salvo no Google Drive direto. Então, tanto que no Brasil não serve como prova, né? Lá fora serve para você conseguir acessar no computador ele. Muita gente olhou e falou assim, não, mas o WhatsApp serve como prova. Não, não serve. Se você for ver bem direitinho, não serve. Só se você roubar o celular do amiguinho e conseguir mostrar nos dois. Se um cara falar que o dele não tem, ele apagou aquela conversa e acabou. Você pode editar ele, tá? Por isso que não vale. Tem decisão da STJ do ano passado, pondo um parical na nossa alegria. Quem que ficou de fora aqui? Eu deixei o chinês de fora para o Google não derrubar nossa aula. E eu deixei o Elon Musk também pelo mesmo motivo. Mas eu acredito que hoje, para a utilização do advogado, sem nenhum tipo de filtro, sem o Transformer, sem nada, o Grok 3 é o melhor. Tá? Ele consegue entender o que a gente quer quase pensando. É impressionante. Eu comecei a conversar com ele assim, a primeira vez ele falou próximo nada a ver, a segunda vez não passou nada a ver, no dia seguinte ele já estava meio que me entendendo. E aí eu perguntei para ele, falei, você me conhece? Daí sim, você é o Douglas Vilar, advogado, blá, blá, blá. Cacete. Então, ele é gratuito, tá? Ele tem a versão paga, mas eu só uso a gratuita. Todos os outros eu tenho a versão paga, eu uso a paga. E, não sei se vocês já usaram, o Copilot, eu vou deixar a provocação aqui para a gente pedir para quem entende de IA, que é o Dr. Alceu, né? Fazer uma palestra 2 para falar da aplicação do Copilot para a escritório de advocacia, porque aí muda o jogo. Você não precisa de nenhum CRM hoje, você pode usar só as aplicações da Microsoft para conduzir o seu escritório de advocacia. Você pode integrar com o WhatsApp, você pode usar o tradutor para tirar, pega o texto, o áudio, converte para texto. Você pode fazer tudo dentro das aplicações da Microsoft, tá? Mas aí você tem que falar. A gente ficou 3 horas conversando ontem. Falei, cara, não vou nem fazer isso, senão o pessoal vai ficar louco. Então fiquem com essas 3.
Aonde tem impactado, né? Desculpa, só. Claro. E aquele notebook? Então, eu vou falar do notebook daqui a pouquinho. Que é o do notebook do Perplexity. Qual que é o impacto, então, de diferentes setores? Imagina o seguinte, você está lá na época das cavernas. Você está lá, não tem fogo. E deu-se o fogo. Bum. E aí você começa a comer churrasco, né? Beleza? Você não tem, você está com a roda quadrada. Foram lá e criaram a roda. Você tem a era da industrialização. E hoje você tem a era da inteligência artificial. Eu ouso dizer, se você faz uma petição hoje no Word, você está agindo exatamente um advogado que em 2002 preferia a máquina de escrever. Você já pensou numa coisa tecnológica que era a máquina de escrever? Você datilografava, ela já imprimia. Você não dependia da impressora. Você está com a máquina de escrever, você faz lá e já sai pronto. A impressora enroça e tal. Olha que tecnologia. Então, se você hoje usa o Word, você é um advogado de 2002 com a máquina de escrever, tá? 99 a gente começou, 98 a gente começou a usar o Word, os advogados. 95 acho que não, mas 98. O Roberto começou a usar quanto? Roberto é o mais velho do outro. 98 já usava Word, né? 6? 96. Por isso que é bom ter o pessoal mais velho aqui para se corrigir. Ele viveu a história. Na medicina, eu tenho um amigo que é médico e ele pega e faz o quê? Ele usa uma aplicação como é o notebook, como é o Perplexity, uma aplicação para médicos, então ele só busca conteúdo oficial para médicos, tá? Em inglês e em alemão, não sei se você sabe, mas a medicina alemã é uma das mais avançadas do mundo. E aí ele pega e estuda através desses artigos científicos das universidades dos Estados Unidos e da Alemanha, através da inteligência artificial. Então ele não precisa entrar lá no site da universidade e tal, ele pega só ali da IA e aí vem o selinho, ó, isso aqui foi extraído, não sei aonde e tal. Então é uma situação oficial. Transporte. Eu vou usar o exemplo do transporte para advogados. Imagina o seguinte, você é um advogado que não tem escritório. Alguém que não tem escritório, trabalha em home? Então você está lá em home. O que você fala para o teu cliente? Eu trabalhei 2 anos em home. Não! Eu vou até você, fica tranquilo. Você é minha prioridade. É isso que a gente fala? Ou, por que você acha que eu sou gordo? Fala pro cara, não, vamos lá na KF, na época, ou na Batel Grill. Não, vamos fazer uma reunião no almoço. Você pode pegar hoje, deixar o teu WhatsApp habilitado e integrado com o Google Agenda e com o Waze, para que o cliente entre lá e fale assim, você está lá, como nome? O Carlos está lá atendendo o cara em Fazenda Rio Grande. Aí, 9 horas da manhã, ele marcou lá, pum, 9 horas da manhã, fez o check-in, 9 horas da manhã, Fazenda Rio Grande. Aí chega o cara e fala, cara, eu estou desesperado, preciso de você em Santa Felicidade. O Waze vai calcular assim, cara, a partir das 11 ele pode estar lá. Ou ele fala, ó, minha reunião vai durar meia hora. E então ele consegue pegar e fazer a logística do dia a dia dele de forma automática. Isso é um exemplo simplista demais, mas que hoje já funciona, tá? É caríssimo para você implementar hoje, mas daqui a, sei lá, 3 meses, talvez não. Essas aplicações de IA, todos os dias, descobre uma coisa nova, fica mais barato. Alguém libera a API, né, para você fazer, a Coppola vai fazer a integração. E aí, por exemplo, assim, o nosso trânsito de Curitiba é bem tranquilo, né? Para quem é de fora. Mas para quem é daqui sabe que é um inferno. Hoje você consegue pegar, por exemplo, aqui a gente vai. Tem hora que não tem carro nenhum, tem hora que vira um caos. A IA consegue fazer o quê? Poxa, eu vou travar o trânsito aqui um pouquinho para liberar a Getúlio ali, eu travo a Brigadeiro Franco, 2 minutos a mais, eu libero a Getúlio aqui, todo mundo passa e a gente segue a vida. A IA hoje então consegue fazer uma leitura muito mais rápida que o ser humano. O que eu falei para vocês? A gente leva 1 hora para ler 30 páginas. A IA leva segundos. Então, uma análise grande, macro das coisas, elas podem acontecer de forma muito rápida. Finanças. Eu, por exemplo, o meu cliente eu tenho que cobrar meu cliente, hoje eu não tenho segmento de cobrança. Eu pego lá o meu extrato bancário, jogo na IA,
pego o meu relatório do cliente que tem que me pagar, jogo nele e falo assim, quem não pagou? Aí ele aponta lá os nomes. A gente pede pro pessoal ligar lá e cobrar. Várias coisas estão sendo substituídas pela AI. Isso eu faço no próprio ChatGPT, tá? Talvez o próprio ProJude, ou, sei lá, você pode colocar lá, talvez no futuro você colocar o teu login e senha dentro do ChatGPT para acessar o ProJude e você pode monitorar só por lá. Faça um teste amanhã e depois me conta lá no grupo. Pegue tudo que você tiver que fazer amanhã, tudo. Faço 2 copos no dia, coloca lá, fazer 2 copos. Tem que tomar 20 copos de água, vou colocar 20 copos de água. Tem que fazer meia hora de esteira, Tem que fazer um contrato, 3 recursos no prazo. Joga tudo lá, tudo. E não coloque a hora que você tem que fazer. Aí, vai lá e vai fazer atividade, mas faz no ChatGPT. Não é para fazer cocô no ChatGPT, pelo amor de Deus. Fala, fiz cocô, tá? Faz tudo, e daí, tipo, umas 3 horas assim, o que falta eu fazer hoje? Cara, ele vai te dar. Sabe o que eu tenho feito? O cliente me pede alguma coisa, eu jogo no ChatGPT, só para ele armazenar. Pum, jogo lá, aí eu faço um contrato, reviso o contrato, falo assim, ficou ok. Aí eu chego daí a pouco assim, cara, me dá um check que falta fazer. Ele me aponta. E isso é uma aplicação que foi disponibilizada faz uns 2 meses e eu não vi ninguém usar. Tá? É bem bacana. Quais são os desafios que aí agora a gente entra na parte da nossa boa e velha advocacia? Os desafios éticos da inteligência artificial. Os desafios filosóficos da inteligência artificial. Se você digitar lá na inteligência artificial, se o Lula é ladrão, ele vai falar que não há nenhum processo em andamento que tenha esse condão. Se você fizer um exercício de raciocínio com ele, todo mundo que foi preso é ladrão, né? E ele fizer a mesma pergunta, ele vai falar, opa, então tem alguma questão, tá? Não quero entrar no mérito político aqui, mas só para vocês entenderem a questão do FIES, tá? Eu sei que todo mundo aqui é advogado, todo mundo defende uma causa ou várias causas ao mesmo tempo. Eu advogo muito na área trabalhista, na questão, por exemplo, lá que saiu uma decisão do nosso eminente, eu não posso chamar ele de eminente, tem que chamar ele de magnânimo ministro Gilmar Mendes, que suspendeu todos os processos trabalhistas do país, não sei se vocês viram isso, por conta da pejotização, tá? Eu fiz um podcast na segunda-feira, o dia que deu o negócio, mas era gravado o podcast. Assim, pense o seguinte, o que é mais importante? A CLT, a carteira assinada, ou o dinheiro na conta? Né? Como advogados, pô, você quer o dinheiro na conta, você quer a CLT? Eu quero resguardo dos meus direitos, beleza? Todo mundo quer, né? Mas, se você puder comprar esses seus direitos, né? Eu não tenho direito à saúde, mas eu posso comprar a saúde, né? No frigir dos ovos, o que vale mais? Infelizmente, é o dinheiro, tá? Eu advoguei para uma empresa que teve um problema com uma carvoaria. Na carvoaria, meninos de 12 anos vão lá e ficam naquele fogo infernal e tal. Aquilo é desumano, mas morrer de desnutrição também é. Enquanto o Estado não conseguir nos dar um mínimo de subsistência, vão continuar existindo carvoarias. Tá? O que a justiça do trabalho tem que fazer? Tem que ir lá e coibir esse tipo de coisa. Mas não dá para pegar um médico que ganha 100 mil reais por mês, ou um empresário, saiu no ano passado isso, o cara ganhava 200 mil reais por mês e entrou pedindo vínculo de emprego e ele ganhou. Né? No primeiro grau, no segundo. Qual é a humilhação que você sofre por ganhar 200 mil reais por mês? Né? Qual é o abalo psicológico que você tem? Pelo amor de Deus, gente. Né? Vamos criar um pouquinho de vergonha na cara. Então, a decisão de Gilmar Mendes é fantástica porque ela tem o escopo de fazer o quê, meu? Ou a gente vai para esse lado, e aí a gente vai poder permitir o trabalho por pessoas jurídicas ou por pessoas físicas. Muita gente acha que pejotização e formas alternativas de trabalho é só pejotização, mas não. A CLT, no 442B, previu lá o trabalho autônomo. Então, ou seja, eu não preciso ter um contrato escrito com uma PJ para não ter vínculo de emprego. Eu posso escolher,
né? Quem aqui é dono do escritório e quer ter uma carteira assinada? Ninguém quer. Que é a brincadeira que eu faço com meus amigos da negócios trabalhistas. Eu falo assim, apresente a minha carteira de trabalho que eu lhe pago 10 mil reais. Ninguém apresentou. Né? Todas as vezes que eles fazem uma postagem, eu faço essa pergunta lá. Até hoje não gastei nada. Mas, o que é importante aqui? Veja só, você sabe o que é bolha? A gente vive numa bolha. Então, por exemplo, assim, eu como advogado na área imobiliária, tenho um grupo lá que tem 700 corretores que me conhecem. Meu Instagram tem 2 mil pessoas que me conhecem. Logo, eu sou famosão. Sou famosão, tô lá, tal, desfilando. Outro dia vieram ver uma imobiliária aqui, muito top. Ela falou assim, doutor, vai dar uma palestra pra gente. Eu peguei e fui, tinham 30 corretores. Cheguei lá, assim, grandão, né? Pá, vou dar palestra aqui. Cheguei, 30 pessoas. Você, alguém aqui me conhece? Ninguém me conhecia. Ninguém. Todo mundo corretor. Todo mundo vai no Cresa, eu tenho um vídeo no Cresa. Ninguém me conhecia. Então a gente vive numa bolha. Agora pense o seguinte. Eu vivo numa bolha. Aí eu vou para IA, eu vou para o ChatGPT, eu vou para qualquer LLM, e aí eu tenho a pergunta do meu viés ideológico, político, da minha advocacia pobre, né? Pô, eu sou um advogado pobre, não tenho nem livro, tenho 3 livros aqui. No escritório do Roberto, ele tinha estantes, tinha o Washington de Barros Monteiro de um lado, o Galinhas do outro, o Orlando Gomes do outro, né? Então, qual que é a base que eu vou construir a minha petição, a minha tese, eu vou fazer o meu estudo preso no chat GPT? Qual vai ser o viés que ele vai me entregar? Vocês entenderam? Ele vai te entregar o viés de acordo com aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você quer ouvir. Quem usa aqui redes sociais, lá, TikTok, Kawaii e tal, você vai usando e ele vai te entregando coisas mais gostosas, coisas que você gosta. Não sei se vocês já viram o Sora, que faz vídeos. O que vai acontecer no futuro? Tá? Isso nunca aconteceu, né? Imagina daqui a 50 anos isso nunca aconteceu. O que vai acontecer no futuro? Você vai chegar em casa, você passou o dia inteiro brigando com o chat GPT ou com o próprio celular, né? Não precisa nem ter nada ocupado, a própria voz vai te ouvir. E ele vai chegar assim e falar assim, Douglas, eu tenho aqui um robô que vai fazer aqueles personagens que você adora e vai passar um filme na televisão no qual tudo deu certo. Então, esqueça que você foi para a audiência e o juiz, depois de 2 horas esperando, adiou a audiência. Esqueça que o processo lá foi julgado improcedente. Olhe como vai ser a vida aqui através dos seus olhos, aquilo que você queria. Então, esse é o viés que pode vir com as soluções que a gente tem comprado hoje. Então, tome muito cuidado com aquilo que ele devolve para vocês, tá? Eu vi, não sei se vocês já usaram o Jus Brasil IA agora, tem o Jus IA. Ele é muito, muito bacana e assertivo com os fatos. Eu escrevo melhor que ele. Eu também, mas eu não tenho tempo. Ele faz em 10 segundos o que eu levaria, sei lá, 20 minutos para escrever. Então, dane-se, vamos usar ele. Mas a tese jurídica dele é sempre pobre. Assim, eu fiz vários testes, fiz mais de 50 petições, tá, iniciais com ele. Ele deu 3, assim, que eu falei, sabe, Jack, processo de 5 contos, vai, passe. Dá pra jogar assim. O resto, muito enviesado, muita coisa muito errada. Muita coisa muito errada. E aí, qual que é o problema para os novos advogados? Como você não tem base, não tem cancha, você vai olhar aqui e falar assim, cara, que legal. Você vai pegar igual o advogado lá de Minas que usou setor de jurisprudência que não existe. Quem é mais antigo como eu, Roberto, que usava lá repositório oficial, também se falsificava o repositório oficial. Isso daí acontecia, é normal. E os juízes aceitavam. Mas hoje eles conseguem fazer o cheque, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. E é isso que eu queria trabalhar com vocês, sabe? Pensem que como advogados, você tem que estar a cada dia mais especialista. Eu nunca estudei tanto como eu estudei no último ano. Nunca tinha lido tanto igual eu li no último ano e meio por causa da IA. Porque ela sempre me dá coisas erradas. Só que quando eu pego no final do dia e vejo o volume de coisas que eu fiz, cara, eu tenho 2 secretárias só para lançar as coisas do sistema que eu faço hoje. Imagina que eu faço, não é que o escritório faz, que eu faço.
2 pessoas só para ficar cadastrando, para a gente não perder uma audiência, não perder um prazo, não perder um cliente. E eu tenho só meu processo, não tenho muito processo não. Então, quais são as limitações atuais? Hoje, digamos que ele tem lá 30 mil palavras, isso daqui, amanhã vai ter mudado, vai ser 50. Daqui vai ser 100, 500, tá? E ele vai mudando muito. Lá, quando a gente usa o próprio ChatGPT para fazer a apresentação, ele usa o termo alucinação. Então, eu só queria assim, eu deixei escrito para reforçar com vocês. Ele não alucina porque ele não tem obrigação nenhuma de acertar. Ele não sabe onde está o conceito jurídico certo. Ele faz o quê? Ele olha lá. O que que é casal? O que que é casal? O que que é casal? Alguém sabe ou não? Se você olhar lá na Constituição, casal é homem e mulher. Beleza? Se você pegar hoje e colocar lá, o que que é casal? Se ele for buscar fontes, por exemplo, de decisões judiciais, ele já vai ter outro viés. Ele já vai ter outro entendimento. Entendeu? Então, se toma muito cuidado com a forma que você vai fazer a pergunta para não engolir uma pergunta errada. Porque eu vou falar com vocês, eu brinquei lá fora, falei fora da gravação, eu atendo vários juízes, vários juízes, por causa da área do nicho que eu tenho. E eles estão utilizando muito a inteligência artificial. Mas eles têm olhado assim e falado assim, cara, a advocacia tá se perdendo, tá perdendo a mão. Porque a gente tá pegando o troço lá e não tá nem lendo, tá? O advogado hoje não precisa escrever, ele só precisa ler e corrigir. Você não precisa escrever nada, nem uma linha, você só coloca faça uma petição inicial. Não, use a tese disso daqui, use a tese do lá. Você não precisa escrever um parágrafo inteiro, tá? E não sei se vocês já testaram, você não precisa nem escrever certo. Você pode escrever menos, seja, qualquer coisa, porque ele entende. Ele entende e dá a resposta. Você pode comer palavra, porque se tiver o mesmo número de caracteres, ele vai buscar pelo número de caracteres. Sabe? Porque ele pega a tua input e dá um output de acordo com aquele conjunto de palavras. E qual vai ser o futuro disso, né? Na medida que você vai treinando a IA, ela vai ficando melhor, ela vai ficando melhor. Eu peguei uma notificação extrajudicial, e fui escrevendo, reescrevendo, reescrevendo. Peguei um contrato, foi muito legal isso, minha esposa adorou. Eu peguei um dia lá, 4 horas da manhã no domingo, ou no Roberto no Barigui, se você fazer companhia pra gente, 7 horas da manhã está no Barigui andando. 4 horas da manhã, eu falei assim, então, eu vou fazer um contrato. Abri o ChatGPT, na época era o 3, falei assim, olha, faça um contrato de promessa de compra e venda. Ele fez, lá, 5 artigos. Aí eu falei, não, isso aqui tá errado, tal, precisa incluir também as formas de pagamento. Ah, isso aqui tá errado, ele precisa disso aqui. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Depois de 8 horas, ele saiu um contrato, eu falei assim, cara, esse contrato, o contrato que eu escreveria. Eu, se fosse escrever um contrato de cabeça, levaria hoje talvez só meia hora, um contrato de 4 páginas, tá? Eu levei 8 horas com ele, saí com um texto, uma redação melhor do que a que eu escreveria, logicamente, mas eu quis fazer o quê? O teste. Quantas folhas ele gerou de documento? 150 páginas. Então você faz o prompt dele, né? Ele vai te devolvendo. Você vai nessa, vai devolvendo. Deu 150 páginas. Daqui a algum tempo, o que vai acontecer? Eu vou voltar e falar assim: olha, refaça aquele contrato do Zezinho e da Luizinha. Ele vai pegar no base de dados dele, vai voltar aquele contrato lá. E agora eu vou colocar aqui vai ser da Mariazinha e do Pedrinho. E ele vai pegar e vai reescrever de forma assertiva. Quem é que tem estagiário? Já teve estagiário, sabe que estagiário sempre erra o português. O ChatGPT não tem a melhor tirocínio jurídico, não tem a melhor escrita, mas assim, putz, uma vírgula, uma crase ali, normalmente ele acerta, tá? Qualquer IA que você usar hoje, mesmo o Jus Brasil, que tem lá, se você, por exemplo, colocar assim, na pesquisa de jurisprudência do Brasil. Traga decisões, se filtra lá por mais novos, você vai trazer decisões de hoje, de amanhã, de semana que vem, né? Às vezes disponibilizam até essa publicação. Se você colocar no JUSIA, eu acho que não sai nenhuma de 2025. Então, no próprio aplicação do Jus Brasil, tem o delay, tá? Qual que é o problema da inteligência artificial? Que é a questão que o Alceu briga muito. Dados. Nós, no Brasil, não temos dados de decisões judiciais. Então, a gente não consegue, por exemplo, criar um modelo para, por exemplo, fazer um recurso, subir direto lá
de revista no trabalhista ou especial no STJ, porque a gente não tem os dados salvos lá no próprio site do TJ. Essa informação nos é tolhida, por isso que ele sempre lá oficia e questiona que eles forneçam esses dados. Então, qual que é o problema de você hoje usar IA para construir uma petição sem ter uma jurisprudência muito redonda? O que eu faço? Tá? Eu abro o site do tribunal, pego a jurisprudência. Primeiro eu faço o inverso, pego a primeira jurisprudência e aí eu construo a tese de acordo com aquela decisão que eu já tenho lá a meu favor. Se você fizer o processo ao contrário, você vai levar umas 6 horas a mais. Tá? Então é ideal você fazer esse processo de forma inversa. Tá? Número de downloads, olha que legal. 2023, menos de 150, novembro. Agosto de 24, 180. 2000, dezembro de 2024, 300. De hoje, agora, 2 meses atrás, 450 milhões de downloads. Tá? É o que foi baixado mais rápido na história. Se eu não me engano, o TikTok levou, eu acho que 1 ano para atingir essa marca aqui. Depois dá um Google lá que você vai ver. Eles estão investindo pesado. Mais de 40 bilhões foram recebidos agora dia 15, acho que de abril. Não, de 1º de abril. Dia 15 de abril hoje, estou. E eles já têm mais de 300 bilhões gastos. Então, quando você pensa no modelo de linguagem para você utilizar, o ChatGPT é aquele que tem investido mais. Então, assim, para o dia a dia, se você for comprar só um, compre ele, tá? Porque ele te dá, ele tem essa robustez, tá, por trás. E a cada dia ele solta uma atualização. E olha que bacana, não sei se vocês sabiam, mas a Letônia, não, a Albânia foi entrar para a União Europeia e ela pegou e traduziu as leis com o ChatGPT da União Europeia. Então foi o primeiro caso governamental de utilização. Imagina, os caras, às vezes, de contratar um tradutor juramentado, foram lá e meteram no ChatGPT e que se dane, né? Eu não falo nada de inglês, esse talvez seja um dos meus 1000 pecados. E um cliente meu caiu na minha IA e começou a conversar com ela, né? Daí, Paulo, esse negócio de IA aqui, não sei o quê. Daí a IA assim, não, eu entendo seu descontentamento e tal, em breve ele vai em contato. Ele pegou e xingou a IA em inglês. Aí a IA pegou e respondeu para ele também em inglês. Aí ele xingou a IA em francês. E aí respondeu em francês. Ela falou assim, olha, eu sei mais 50 idiomas, se o senhor quiser ficar brincando disso. Então tem que tomar cuidado. Eu pedi desculpa para ele depois, né, logicamente. Mas aconteceu. Agora, tá? Neste ano, nesse mês, qual que eu acho que é a mais legal? A do Elon Musk, tá? O Grok 3. Eu tenho usado todas o dia inteiro. Então, o dia inteiro eu deixo todas abertas no meu computador. E aí eu uso. Essa apresentação, eu peguei uma apresentação que eu tinha feito lá na comissão dos dados especiais no ano passado. Peguei a palestra que um amigo meu, que é juiz, deu também na OAB, pediu a autorização dele para usar. Peguei mais 8 podcasts de mais de 2 horas e meia. E lá o podcast, você pega, joga a transcrição e aí joga para IA e fala assim, ó, pega que todas essas aqui tem em comum para que a gente faça a melhor apresentação introdutória sobre inteligência artificial a ser realizada por um advogado para advogados. E ela começou a construir, tá? E aí então eu passei para o ChatGPT, eu passei para o DeepSeek, eu passei para o Grok, passei para o Perplexity, e daí eu vou falar agora do Perplexity e do nosso amigo Notebook. O que acontece? LLM, então, é a linguagem lá é a linguagem de máquina. Então você fala lá o troço em português, ela traduz para número e vai buscar vetorizado lá onde tem na nuvem a resposta. E aí você pode fazer o quê? Contratar softwares que vão direcionar ou vão limitar o quadrante de onde aquilo vai ser buscado.
Quando você usa o notebook, lá ele falou o seguinte, ó, quem vai usar isso aqui é advogado. Então, esqueça meme, esqueça palhaçada, eu quero linguagem culta jurídica, termos técnicos, e aí ela foi treinada com textos jurídicos. Por isso que quando você lê a resposta lá, te dá uma sensação de que é mais correto do que um outro. Mas, Claro. interromper. Mas o notebook eu achei mais fácil porque você, quando faz o anexo do processo, ele te dá um resumo muito, que você economiza ali umas 3, 4 horas. Por quê? Porque ele tem um prompt já embutido, sabe? Que aquilo, eu vou falar, porque aquilo que a gente vai fazer amanhã aqui. E a ideia é o quê? Ó, eu vou fazer um chat GPT, qual é que você atua? Civil imobiliário. Civil imobiliário. Ah, ela só atende imobiliária para locação, por exemplo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um Transformers, colocar a lei do inquilinato lá, falar, se ela atender só imobiliária aqui, nunca vai aplicar a porra do Código do Consumidor, que aquilo é uma atrocidade, é um escárnio. Pega só a decisão do STJ 2021 que não aplicava ainda, e aquela vai ser a tese. Aí todos os documentos que ela for construir vão partir daquele viés. Entendeu? Viés. Entendeu? Então, eles vão ter aquele nortão lá. É muito difícil, por exemplo, para um advogado como eu, que sempre advogou para a empresa, na área trabalhista, entrar com um processo pelo reclamante. Porque tem uma. Sabe? Cara, o cara não atende mim, cara. Aí os juízes estão falando assim: ai, filha da puta, eu tenho 3 ações. Mas os meus clientes têm razão, porque eu estou sempre lá da verdade. Entendeu? Então, assim, é muito difícil pegar e ir para esse lado, porque eu tenho um viés, tá? Então, esses modais, eles já estão pré-formatados. Por que eu gosto mais do Perplexity? Porque o Perplexity ele é mais aberto. Então, o notebook ele é mais para advogado. O Perplexity ele é mais aberto. Então, ele é mais fácil de você corrigir, tá? Porque o que me dá raiva ainda hoje do ChatGPT é que eu falo para ele, corrige isso daqui. Daí ele fala um negócio que não tem nada a ver também. Fala, não, cara, não é isso aqui, é isso aqui. Aí ele vai e muda uma outra coisa. Ele fala, cara, nós estamos no lugar errado. É igual você pegar o estagiário, corrigir a petição dele 10 vezes e cada vez tinha um erro. Manja, tipo, pré-anotação de registro de imóveis. Cada vez que você corrige um erro, um outro problema, o ChatGPT ainda faz isso. Já o Perplexity não. O Perplexity ele consegue focar naquilo que você quer que ele utilize. Então você coloca lá o investigar e aí você vai naquele documento que você utilizou e você fala assim, olha, eu quero agora que você faça uma pesquisa no Jus Brasil, por exemplo. Ou que você faça uma pesquisa em sites de advogados. Ou que você faça uma pesquisa de vídeos no YouTube. Aí ele vai e foca e direciona os vetores para aquela determinada situação, tá? Qual que é o problema que a gente vai ter aqui também são as questões éticas obrigatórias. Lá no Código Civil, que a gente já vai entrar nele, vai ser obrigatório você falar, escreve com inteligência artificial, tá? Se vocês usam o Instagram ou na rede do Meta, já tem lá. Isso aqui, esse documento, esse texto, esse vídeo foi gerado com IA, você pode marcar lá que foi gerado com IA. No Jus Brasil, se você vai publicar um artigo ou uma notícia, você também pode marcar lá. Tem a opção de marcar que foi gerado com IA. Eu não sei se você, por exemplo, mentir, falar que não foi gerado com IA e foi gerado com IA, se ele vai te penalizar, alguma coisa. Mas ele já tem lá esse botãozinho, tá? Alguém já usou ele e viu isso? Aí, o que a gente tem aqui para a gente poder tomar uma? No nosso amigo, não sei se vai chamar, como é que vai chamar, alguém sabe? Vai ser Marco Civil da Inteligência Artificial, né? Vai ser sei lá, vai ter o Código Civil, vão ter alterações, e essa daqui é a redação eu joguei no grupo ou não? Se eu não joguei, eu jogo daqui a pouco. Que é o texto inteiro do projeto. Técnicas subliminares. Olha que legal. Vai ser vedada a utilização de técnicas
São vedadas as implementações de uso de sistemas de inteligência artificial que empreguem técnicas subliminares que tenham por objetivo ou por efeito induzir pessoas naturais a se comportarem de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança ou contra os fundamentos desta lei. Então é o seguinte, a gente está aqui terminando a palestra, e vocês vão lá e compram um curso comigo. Isso é uma coisa subliminar. Pô, os caras ganham aqui num negócio de graça, agora não vão comprar a mentoria. Pelo amor de Deus, se puder não comprar, vai ser bom, porque daí eu vou fazer outra coisa amanhã, tá? Pelo amor de Deus. Aí, exploração de vulnerabilidades. Imagine que você tem lá o estagiário. Não, cadê? Você não pode, então, com o uso da inteligência artificial, usar de qualquer artifício para prejudicar pessoas naturais. Rancamento social pelo poder público. O poder público, por exemplo, vai lá e usa a IA para discriminar um cara com concurso. Eu não quero que tenha carecas barrigudos nos concursos. Nunca vou virar juiz. Né? Não gosto porque... Não vou fazer esse cara. O que mais? Reconhecimento biométrico à distância. Cara, isso é muito legal, né? Imagina você tá aqui andando na Getúlio Vargas, perto dos travestis, aí o pessoal olha lá e fala assim, o Roberto anda perto do travesti, cara, sacanagem. Eu só faço piada com o Roberto é meu amigo, faz 25 anos. Mas enfim, você então não vai poder. Imagina o seguinte, aquela situação do cara tem lá um mandado expedido de prisão, e aí eles olham lá ele e prendem. Em São Paulo tá acontecendo isso, vocês viram? São Paulo tem a câmera com a IA, ela tá prendendo os caras. Isso pode ser feito em ambientes controlados, se eu não me engano, só em aeroportos hoje, tá? Mas imagine que você coloca isso na rua, a polícia está passando com o carro, olhou lá, Raquel está sendo procurada em 8 países. Assim, lá na China já é assim, por isso que a China hoje é um dos países mais seguros do mundo, porque você tem reconhecimento facial hoje, até no interior, não só nas grandes cidades. Mas e hoje a gente tem no mundo ocidental, no mundo democrático, LGPD versus direito no caso, a privacidade. LGPD, privacidade versus segurança pública, né? Sim, a dicotomia, né? Ponto tem a privacidade, só não tem segurança. Segundo o estado de São Paulo, eles iam proibir as câmeras na saítinha, né? No carnaval. Vocês viram isso, né? Eles queriam pegar e não usar as câmeras de reconhecimento facial no carnaval, no bandido poder pular carnaval, né? Porque ninguém é de ferro, né? Mas a segurança, a inteligência artificial dentro das cidades, na Smart City, ela não entra sem a questão de dados. Exato. Dados hoje, no mundo democrático, você está com esse dilema da sensibilidade. Então, imagine o seguinte, você tem lá, por exemplo, hoje eu não tenho mais carteira, né? Porque eu tenho dinheiro. Eu uso só o celular lá. E eu vou celular. Com reconhecimento facial, eu já deixo cadastrado, o banco que eu quero que tire dinheiro no débito é X, no crédito é Y. Eu entro no estabelecimento, esse cara aqui já vai pagar dessa forma. Não sei se vocês gostam. Japão com a mão. China é com a mão. O Japão não. O Japão eu fui pra lá, dei o Japão inteiro, o Japão ele parou na década de... Parou de 80, a China é com a mão, país. Isso. A China hoje não se usa dinheiro, não se usa cartão de crédito. Eles não sabem o que é cartão de crédito. Sim, nunca teve, né? O Japão não aceita cartão de crédito, só dinheiro. É uma coisa assim... Não sei se vocês vão no Decathlon, né? Eu não dá pra ver, eu sou atleta, então eu vou sempre no Decathlon. E lá você não precisa mais colocar código de barra, só põe o produto na cesta e ele já passa. É um tipo de lá, é o Sonar, que eles utilizam para poder fazer o pagamento. Então imagine o seguinte, tudo isso envolve a IA e vai ser regulamentado por essa nossa... mais regulamentação, menos a gente vai conseguir usar. Menos liberdade, menos utilização. Então, é um problema. Menos IA, menos desenvolvimento. Exatamente. O Facebook desabilitou no país uma função que ele rastreava via IA alguns comportamentos, porque segundo lá os maníacos da LGPD, aquilo violava lá o direito à privacidade, tá? Se vocês quiserem, a gente podia arrumar alguém, porque eu gosto muito do termo LGPD, alguém que entenda bastante, tem uma pessoa que faz isso, mas ela não gosta de falar, ela que trabalha. Mas que, pra gente falar sobre a LGPD, porque a LGPD, o CPF é um dado sensível, cara,
velho, entendeu? O nome é um dado sensível. O que é um dado sensível, né? Entendeu? Então, assim, o conceito, na lei não explica isso direito, né? É um conceito muito complexo e nem cada juiz faz de um jeito, né? Faz de um jeito, e aí a bandidagem está se utilizando disso, porque é o que a gente estava discutindo sobre dados de processo. Exato. Isso. Você esconder. E aí, o que mais é legal também? Penalidades automáticas. Então, no caso do desenvolvimento de fornecimento e utilização de sistemas de risco excessivo, haverá aplicação de multa e, em caso de pessoa jurídica, suspensão total ou parcial das atividades. Então, se você tiver lá, que aqui nesse item usa o drone. Então, se o drone, como o drone ele pode ser carregado com uma arma, pelo entendimento desse item do 36, vai ser proibido o drone no Brasil. Porque então ele pode virar uma arma, tá? Ele pode causar um risco excessivo, tá? Que mais que é legal aqui? Reflexão final. Então, vocês conseguem entender que todos os tipos de inteligência artificial, seja uma mera conversão de texto em áudio, eu vejo muitos advogados, inclusive o meu amigo Alceu, coloca lá, não mande áudio. Eu ia falar para ele, Alceu, use o conversor, cara, deixa o cara mandar áudio, não tem problema. Você pega lá e converte para texto, joga no chat GPT, resumir, topificar e levar para o cara a resposta. Tá tudo bem. Pode mandar áudio, tá? Só que tem que saber utilizar. Ele vai fazer o quê? Então, a minha IA, se a pessoa mandar um áudio de 7 minutos, ela responde a pessoa num segundo. Tipo assim, não dá tempo do ser humano ouvir o áudio, ela já dá a resposta. Olha pra onde a gente está indo, pessoal. Então, hoje, no WhatsApp, ainda não tem a ferramenta. Tem que mandar para aquele vídeo. Tem a transcrição para quem não usa a conta business, né? Aí você tem que mandar para quem tem. Isso, que é do Blink. Até fazer isso, eu nem quero mais ouvir o áudio. E aí, o que ele faz aí? Então, ela potencializa a capacidade humana. Então, se você tem vergonha, medo, mas eu não vou falar que estou usando o chat GPT, se o meu cliente vai querer usar também. Faz um desafio com ele, fala assim, cara, use então, e a gente vê qual vai ser o melhor argumento, né? Aí ele vai falar, outro dia, uma pessoa pegou e falou assim, um amigo meu, falou assim, não, porque eu olhei no chat GPT esse negócio médico aqui, e daí ele falou tal coisa, que eu tô com tal doença. Eu falei assim, velho, não faz isso. O chat GPT é para utilização profissional per si, para a sua própria área. Não adianta você fazer uma pergunta de outra área, vai ficar uma porcaria, beleza? Oportunidades, tá? Oportunidade é o quê? A gente ganhar dinheiro com isso. Então a gente consegue hoje, um advogado só, fazer o atendimento de 10 advogados com efetividade, sem erros de português, mandando para o cliente lá um parecer bonitinho, com a tese que você escolheu, não que o ChatGPT escolheu. Então só pode falar assim, você até pode, tá? Crie 10 teses para defender a sessão. Você até pode. Só que você tem que saber qual tese que é boa. Ou você vai para o Causa do Brasil com alguma que casa com aquilo. Ou a curva é maior, tá? Então a IA pode melhorar a sua vida? Pode. Quais são os nossos limites e possibilidades? Eu acho que o limite é o tamanho da nossa cabeça, né? Então hoje eu não consigo trabalhar das 6 horas da manhã até às 8 horas da noite. Eu preciso ter um tempo durante o dia para desopilar. Parece um absurdo isso. Mas eu pego hoje, na hora do almoço, vou lá, vejo meu filho, almoço com ele, deixo só desligado. Você tem que ter um tempinho fora da internet, porque senão o cérebro vai fritar. Beleza? E queria agradecer muito a nossa comissão de direito imobiliário, o Alceu. Eu fiz uma foto, na verdade essa foto aqui, eu coloquei Dr. Douglas, e aí ele fez essa foto minha. Aí eu usar com minha foto. Então, eu se eu fosse da IA, ia ser desse jeito. Só que o Alceu também, que ele tem a feição, ele falou, vou deixar como se fosse foto do Alceu. Porque então mostrar o caminho da inteligência artificial para mim. E lembrar dos pioneiros, né? Aquela turminha lá de 1950, Alan Turing e os demais que criaram a IA pra gente. E nós
que somos a comunidade científica, porque a inteligência artificial tem uma parte de programação que é a área de especialidade deles, que é a área do cientista de dados e tal, mas nós, como cientistas jurídicos, como, né, no nosso dia a dia, a gente também tem que criar culturas para a utilização da inteligência artificial, tá? Aqui tem as fontes onde eu tirei esse monte de barbaridades que eu falei para vocês hoje, não inventei nada, tá? E pense no futuro. Robô médico, robô plantando árvore, e a gente vai estar onde? Talvez num outro planeta. Beleza? Aí eu queria fazer duas coisas para vocês, mas bem rapidinho assim. O primeiro delas é o assistente jurídico de inteligência artificial do WhatsApp. Eu tenho 2 amigos, tá, que são programadores, estão assim, enfiados em inteligência artificial há mais de 2 anos trabalhando com isso, e eles fazem um monte de soluções personalizadas, várias. Essas que eu falei para vocês são parte delas, tá? Eu vou mandar para vocês, que é a RTA, eu vou mandar para vocês o PDF, não vou ler aqui para vocês a apresentação deles, eles até iriam vir aqui, mas tiveram problema, não puderam participar. E a IAD, se vocês quiserem escanear lá depois para conversar com eles, ela faz basicamente: marca reunião, nota recado, responde dúvida. Então o meu chatbot, eu coloquei, além do inquilinato, eu só faço chatbot nas locações, dúvidas das locações, né? Coloquei além do inquilinato e coloquei alguns artigos que eu mesmo publiquei no Brasil. Então ela está bem restrita, e aí eu peguei o grupo de direito imobiliário, extraí 100 perguntas e respostas de lá que eu dei. Então ele fala como se fosse eu. Fala um monte de asneira, mas são as minhas asneiras, tá? E aí, se alguém quiser, né, a gente vai estar aqui disponível amanhã, das 10 ao meio-dia, para brincar de Transformers. A ideia é fazer o quê? Só que tem que ter o ChatGPT pago, tá? O meu maior gargalo no escritório hoje é petição inicial de despejo. Legal, então vamos então criar uma petição inicial dentro da inteligência artificial, e aí a gente cria lá um Transformers com o teu nome, com o nome do teu escritório, e aí você pode deixar ele no privado, para só você usar, ou você pode inclusive colocar para o pessoal usar na internet. Se você entrar no ChatGPT lá e procurar os Transformers, eu fiz um de notificação como teste, e uma pessoa já me procurou por lá. Então, por exemplo, assim, sei lá, você tem uma tese lá bacana que você quer compartilhar com a sociedade, você pode criar lá esse tipo de robozinho e colocar. Teve que é o acho que é o Jurídico 2.0, é um advogado que escreveu um livro sobre prompts, e ele pegou e colocou nessa ferramenta do Transformers. No tal do ChatGPT. A pessoa vai lá e utiliza, se ela tiver alguma dúvida, tem um link para falar com o cara. É melhor do que um livro, né? Então, o futuro tá aí, beleza? E aí, convidar vocês, quem trabalha em colocações, se quiser, na semana que vem, na outra semana, dia 29 de abril, fui convidado para participar do Conexão Maximiza. O evento vai durar 12 horas, às 9 da manhã, das 8 da manhã às 8 da noite. Tem vários donos imobiliários famosos, a Baggio, por exemplo, e convidar, se vocês puderem, dar uma entrada lá no YouTube do Cresce São Paulo, na próxima quarta-feira. Eu vou ter a honra de participar da Quarta Nobre, que para mim é o maior evento que tem online do direito imobiliário, que são as palestras do Cresce São Paulo. Tem desde, acho que de 97, se eu não me engano. Faz muitos anos, tem muitos vídeos legais lá, e eu vou ter essa possibilidade de fazer essa palestra para eles. Então, como eles estão fazendo reforma lá no auditório, a gente vai fazer online. Mas eu falei, eu só faço assim quando vocês arrumarem, né, para pessoalmente. Pessoalmente vai bem legal. Beleza? E aí eu queria só dar a palavrinha para minha colega Kimberly, que é quem cuida das minhas redes sociais, para falar um pouquinho do trabalho. Pode ser, Kimberly? Pode, claro. Você tem símbolos que o pessoal quer beber. Ai, nossa, eu vou ser rápido. Deixar aqui se alguém quiser fazer a consultoria amanhã. Sim, eu dou umas 4 cases de sucesso de como que a gente usa a inteligência artificial no marketing também. E no marketing jurídico. Atualmente eu sou proprietária da agência Alexo. Ela é uma agência de marketing jurídico e a gente consegue utilizar o ChatGPT
fazer agentes de IA dentro do ChatGPT. Então eu tenho um Douglas lá comigo. O que eu fiz? Coloquei quase todos os posts deles no Instagram, lá no ChatGPT, coloquei transcrição de todos os vídeos que ele tinha no YouTube, e eu tenho um Douglas replicado pra mim, e ele faz posts pra mim, basicamente. Então, muita coisa que você vê lá no Instagram do Douglas, você acha que é o Douglas que tá escrevendo? É o nosso GPTzinho ali, e a gente consegue expandir isso de várias formas, né? E a prova de que isso dá certo, eu tô com o Douglas desde o começo de abril, é que nesse período o alcance de contas cresceu em 150%. Isso foi orgânico. Então, sem gastar nenhum real do patrocinado. R$0, só orgânico. Então, o alcance cresce, o engajamento cresce, os seguidores obviamente crescem também. A gente conseguiu 45 seguidores em 12 dias. E isso tudo com a ajuda do bot do Douglas. Então, a inteligência artificial, ela vai muito além da atuação jurídica de vocês, ali, fazendo petições. Você consegue expandir isso pro teu marketing também, porque afinal quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você quer fechar mais contratos, é importante ser visto, ser lembrado de várias formas. Dá para usar a inteligência artificial de muitas formas. E a consultoria que o Douglas vai testar amanhã vai abrir a cabeça de vocês não só pro escritório de vocês, mas também para poder usar às vezes, sei lá, você faz marmitas para semana, às vezes vai conseguir fazer ali com o ChatGPT pago de uma forma muito mais fácil. Eu falo que eu uso para fazer minhas marmitas, usei ontem para isso. Então é super interessante, gente. O que vocês conseguirem se aprofundar em inteligência artificial, isso vai reduzir o tempo de vocês na hora de vocês fazerem pequenas ações do dia a dia também. Então vale muito a pena estudar mais sobre isso, se inteirar mais do assunto. E quem quiser conversar sobre marketing jurídico, eu tô aqui conversando com vocês ali embaixo. Ela tá no grupo lá, no grupo que a gente criou pra palestra. Aí depois só manda lá assim, sou eu, e daí o pessoal te chama lá. Isso aí, beleza. Pessoal, obrigado. Aí se vocês. Eu vou só pegar, desliga pega o meu celular ali, eu vou só abrir pra mostrar as vocês mesmo, pode falar. Essa mentoria, o Turma Vendida, vai ser só amanhã ou vai ter outras coisas? Então, na verdade, o que acontece? Se você não tiver pressa, a gente pode fazer um dia no teu escritório lá, os seus advogados sem nenhum tipo de custo, tá? Dentro do que caso em agenda. Hoje eu faço palestra de imobiliária, só pago, e o que eu faço? Cara, eu cobro R$1.500, 1h30, 2 horas. Então, não, eu tenho pressa para fazer tal. Aí então eu tenho que cobrar para esse custo. Como eu falei assim, amanhã eu tenho essa janela aqui, e na semana que vem eu não tenho nenhuma janela, então se alguém quiser fazer amanhã a gente vai estar. Que amanhã eu não consigo. Pode fazer. Mas aí sim, me chama lá no privado, que daí a gente. Eu não trabalho com imobiliário. Não, beleza. Eu faço planejamento sucessório e criminal. Ah, legal. A gente. Mas aí me chama no privado aqui, daí a gente agenda. Não pega o meu celular. Não, tem seu. Desculpa, os dois nossos. Vocês já usaram o vídeo no ChatGPT?